Como lidar com injustiças? É uma pergunta, né, que às vezes a gente se faz, né, com relação à lei da atração, porque assim, o nosso objetivo sempre é se sentir bem, é manter os pensamentos positivos. No caso, se sentir bem, manter os pensamentos positivos é se sentir bem. Mas como que a gente se sente bem? Como é que a gente mantém os pensamentos positivos quando algo que é injusto, quando algo que não é certo acontece com a gente? Bom, eu resolvi trazer esse questionamento hoje. Eu estava lendo o livro de Sarah. Tem os livros, né, de Sarah, são Sarah's Book, que são os livros de Esther Hicks para criança. E aí são 3 livros. E no primeiro livro, né, acontece uma coisa que a Sarah acha injusto. E Salomão, que é Abraham, né, através de uma coruja, conversa com Sarah e ensina sobre isso. Como se sentir bem no momento de injustiça, né? O que eu gosto muito do livro de Sarah é que ele é bem prático. Ele mostra situações realmente ali. E é bom que a gente acaba se colocando naquela situação e conseguindo encontrar soluções. Conseguindo encontrar soluções eu não digo, mas entendendo como a gente deve reagir, como a gente deve fazer nesses momentos para que a gente se sinta bem, para que a gente mantenha a vibração positiva, tá bom? E aí trouxe esse ensinamento hoje. Então, coloca aqui o seu curtir para eu saber que você gosta desse assunto. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá para eu te explicar isso, né? Aconteceu uma coisa com a Sarah, né? A Sarah, para quem não sabe, é uma menininha de 10 anos que antes ela era muito infeliz e tal, até que ela conhece uma coruja chamada Salomão. E essa coruja, né, que é Abraham, no caso, seria o eu superior da Sarah, vamos dizer assim. E eles começam a ensinar, tô falando como se fosse Abraham. Ele começa a ensinar para Sarah os ensinamentos sobre lei da atração, como ela deve fazer para ela se sentir feliz, para que ela se mantenha positiva, né? E aí, o que acontece? Os irmãos de Sarah acabam machucando, o irmão de Sarah, o Jason, e o amigo dele, Billy, acaba machucando Salomão. E a Sarah fica com muita raiva deles, muita raiva mesmo do Billy e do Jason. E aí ela fala que ela nunca mais vai perdoar eles, E ela vai conversar com Salomão, e Salomão fala que tá tudo bem, que eles não fizeram por mal, que eles tinham boas intenções e que, enfim, que ele tava sentindo bem com aquilo e que ele não tinha nenhuma mágoa, nenhum pensamento negativo em relação ao Billy e o Jason. E aí a Sarah ficou inconformada, porque não era certo o que eles tinham feito. Não era certo fazer isso. E aí o Salomão falou uma coisa que é muito interessante. Quando a gente tenta encontrar culpado, quando a gente tenta punir, quando a gente tenta apontar o que é certo e o que é errado, na maior parte das vezes, ou justificar a nossa raiva, baseando a nossa raiva, o nosso sentimento negativo, baseando que aquilo que aquela pessoa fez com a gente não é certo, a gente consegue resolver a situação desse ponto de vista? Não. Eu sentir raiva de alguém não faz com que eu não tiro o que a pessoa fez pra mim, eu não impeço que a pessoa continue fazendo aquilo que ela fez pra mim pra outra pessoa. Quem é o maior prejudicado nesse caso? Sou eu mesmo, porque se eu crio a minha própria realidade através da vibração que eu emito, se a vibração que eu emito está totalmente relacionada com os sentimentos que eu sinto, quando eu estou emitindo raiva, eu estou só atraindo mais situações que vão me causar ainda mais raiva. Eu não resolvi o problema, quem está se sentindo mal sou eu, então não faz sentido para mim manter aquela raiva, porque o que aquela pessoa fez para mim é errado. É um pouco, às vezes, desafiador de entender dessa forma, mas assim, quando você entende que seu único objetivo, seu objetivo não é fazer justiça, seu objetivo não é educar ninguém, que eu digo de corrigir a pessoa, seu objetivo não é conduzir a pessoa para o que é certo ou errado, seu objetivo é se sentir bem. E aí, quando você se ama incondicionalmente, eu ouvi isso no Café com Abraham, no canal do YouTube da Jolie, eu gostei muito dessa perspectiva dela. Eu me amo tão incondicionalmente, que eu vou buscar qualquer forma de me sentir bem. Então, se eu culpando alguém, se eu encontrando um ponto de sentir raiva de alguém não me faz bem, eu preciso aliviar esse sentimento. Porque enquanto eu tô tentando buscar culpado, enquanto eu tô tentando apontar errados, quando eu tô tentando falar que aquela pessoa fez aquilo errado, que ela não deveria ter feito isso, que não é certo, que não é justo, eu não tô me sentindo bem. Então, assim, eu me amo tanto, eu não estou fazendo, né? Muitas vezes Abraham falam que você precisa ser egoísta o suficiente para se sentir bem. E muitas vezes as pessoas entendem isso de uma forma errada. Ai, mas eu não posso ser egoísta, é errado ser egoísta. E o que eles estão querendo dizer? Quando eu, por exemplo, encontro esse lugar dentro de mim de me sentir bem, não é que eu tô fazendo pelo outro. Eu tenho que ser tão egoísta,
tão egoísta, que assim, eu quero tanto me sentir bem, eu me amo tanto, 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 como minha fonte me ama, porque ela me ama tanto, 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 e ela quer tanto com que eu me sinta bem, que ela continua se sentindo bem em relação a isso, entende? Então, assim, eu não tô fazendo pelo outro. Essa que é a questão. Eu vou perdoar aquela pessoa porque ela merece. Não, porque eu quero me sentir bem, porque enquanto eu tô carregando esse fardo de estar me sentindo mal com ela, quem tá segurando o fardo nas costas sou eu. Quem tá carregando o peso da dor, da mágoa, da raiva, sou eu. A dor quem tá carregando sou eu, e a consequência daquela dor também quem tá carregando sou eu. Então, se eu carregar um fardo pesado ao longo do meu caminho, quem vai ficar com as costas doloridas, ou talvez com um problema nas costas, sou eu, não é a outra pessoa. Então eu não tô fazendo por ela, porque eu quero ser legal com ela. Eu tô fazendo porque eu me amo tanto, que eu me importo tanto como eu me sinto, que eu vou buscar uma forma de me sentir bem com aquela pessoa. E aí, se, por exemplo, eu dou o benefício da dúvida para aquela pessoa, pode ser que ela não tenha feito porque ela queira. Eu vou me sentir bem. É que a gente, às vezes, né, aqui nesse mundo, a gente acreditou que, tal pessoa é boba, releva tudo. Não tem isso. As pessoas falam isso, não tem boca pra nada, releva tudo. Eu sempre ouvi muito isso, que eu não tinha boca pra nada. A Aline não tem boca pra nada. Gente, só que assim, de algum modo, é que eu sempre falo assim, né? De algum modo, eu nunca esqueci muitas das coisas que, como Abraham fala, quando você chega aqui nesse universo, você sabe todos esses conceitos, você sabe, é a melhor forma de viver aqui nessa realidade espaço-tempo. É como se você viesse com um manualzinho de instruções para você mesmo sobre essa realidade, como a realidade funciona, o que você veio fazer. Você sabe, você não fala, você é um serzinho no mini corpinho, né? Você precisa da ajuda das outras pessoas para comer, para trocar de roupa, para se limpar, para tudo. Mas o que acontece é que você sabe de tudo. Não é porque uma criança não fala que ela não tem sabedoria suficiente sobre como funcionam essas leis universais. Tanto é que uma criança, ela reivindica o bem-estar. Já prestou atenção? Se uma criança, ela tá com fome, se ela tá se sentindo mal por qualquer coisa, ela esguela até que ela se sinta bem, porque ela sabe que é direito dela. Entende? Então, assim, a gente vem com o nosso manual básico de sobrevivência. E a gente sabe como funcionam essas leis universais. A diferença é que, quando a gente chega aqui, a gente vai aprendendo com a socialização o que as outras pessoas que esqueceram como funciona acham que é certo. E aí a gente vai socializando, esquecendo, e até o momento que a gente fica adulto o suficiente e cansa de sofrer, né, seguindo a cartilha desse mundo, e resolve buscar o conhecimento original que a gente sabia. Basicamente é isso, né? Chega uma fase da vida que você tá tão cansado de tentar seguir junto com a massa, com a multidão que tá fazendo o que acha que deveria fazer, esqueceu o que é certo, que você tenta buscar a cartilha de novo. Onde será que tá a cartilha? Por um momento, quando eu comecei a buscar a lei da atração, eu falava, eu preciso entender, eu preciso do meu manual de instruções, porque eu entendo que tem alguma coisa fora do normal aqui. Não tá certa a forma que eu tô vivendo, eu preciso encontrar esse manual de instruções. Eu falava muito isso, né? Quem convivia comigo na época ouviu muito isso. Eu acho que esse mundo deve ter um manual de instruções. E por enquanto eu ainda não sei onde ele tá, mas eu vou conseguir encontrar. Eu encontrei. Os conhecimentos, os ensinamentos de Abraham, pra mim, o Kybalion, pra mim, todos esses livros são como um manual de instrução do mundo. E aí, de como eu funciono, como essa realidade funciona. E cada vez mais que eu entendo isso, eu consigo viver muito melhor. Mas, como eu estava falando, de algum modo eu não esqueci tudo. Eu falo que esse mundo, né? As pessoas que estavam à minha volta, a socialização, não fez um bom trabalho de fazer eu esquecer. Ficou num ponto que eu ainda lembro, mas eu não tenho certeza se aquilo que eu lembro era real, sabe? Então, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que por muito tempo eu olhava, isso não tá certo. E alguma coisa dentro de mim muito forte gritava algumas verdades, só que pelo fato de eu observar fora e ver que parecia que ninguém tava concordando com aquela verdade, eu duvidava. Mas eu falo que a socialização não fez um bom trabalho comigo, porque eles não conseguiram fazer eu esquecer totalmente. Então eu não vivia 100%, porque eu ficava em dúvida, já que eu olhava pra fora e parecia que ninguém concordava com aquela minha forma de pensar, mas em algum modo eu não conseguia agir totalmente 100% com base na sociedade, que as outras pessoas esperavam que eu fizesse, enfim. Então eu vivia nesse meio termo. Tinha alguma coisa dentro de mim, eu não esqueci totalmente, eu nunca esqueci totalmente.
E aí, tanto é que eu duvidava que tinha alguma coisa errada. Eu acreditava realmente que tem alguma coisa errada. Deve ter um manual aí e essas regras que as pessoas estão colocando não são certas. Então, né, muitas vezes eu ouvi ao longo da minha vida, eu falava muito, ali não tem boca pra nada. É claro que eu percebo que tem alguns pontos de aceitação de algumas coisas que eu por mim mesma quero melhorar em mim, tenho melhorado em mim. Mas eu sempre me importei tanto em me sentir bem que eu nunca me importei em reclamar e ficar batendo boca com ninguém, sabe? Porque assim, não vai resolver. Eu sempre falei, o que adianta você chorar por cima do leite derramado? Seca o leite, estraga o baile. Entendeu? Não adianta, eu não vou conseguir reverter o leite para dentro da garrafa. Então, assim, o que eu posso fazer é secar o leite e seguir o baile. Eu posso fazer como eu posso me sentir melhor. A vida é pra frente. Então, eu não vou ficar remoendo, segurando nada ali. Então, eu sempre ouvi muito isso. E às vezes a gente quer, né? Até alguns momentos da minha vida, eu sabia que eu tinha alguma coisa ali dentro de mim que sabia o que era certo, mas pelo fato da galera da arquibancada, né? As pessoas à volta falarem que aquilo era errado, você não tem boca pra nada, esse tipo de coisa, por muitas vezes eu queria, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que me impor. E não é bem o ponto, sabe? Porque qual o ponto de você ficar lá sendo raivosa? Só tá te fazendo mal. Pode observar que toda vez que você reage com raiva, meio quilo de raiva volta pra você. Né? Se você dá 100 gramas, volta 1 quilo. É sempre assim, a gente manda e volta aquilo pra gente. Não tem como, porque a lei da atração. Então não tem como ser diferente disso. Então quando eu, no caso, vejo uma injustiça, vejo algo que eu não quero, ou acontece algo comigo que eu não quero, eu tenho a escolha de segurar esse sentimento negativo dentro de mim e saber que sou eu que tô carregando isso e que a única pessoa prejudicada vai ser eu, entende? Quando alguma pessoa me chateia e eu fico de cara amarrada o dia inteiro, remoendo aquilo, e agora também eu vou ficar de cara amarrada pra ela, né? E você fica ali de cara amarrada pra pessoa o dia inteiro. Quem é que tá segurando a batata quente? Sabe? Literalmente, quem é que tá segurando a batata quente na mão? Qual a mão que tá pegando fogo? Qual a mão que tá sendo queimada? Não é a da pessoa. E às vezes o que acontece? A gente segura a raiva e fica ali, não, porque olha o que a pessoa fez, não sei o que, e fica de cara amarrada, se sentindo mal, remoendo, sentindo aquilo. E a gente fica com raiva porque o outro tá vivendo a vida dele. Você entende? Então é a lógica da vida. A única pessoa que tá sendo afetada pela própria raiva é você mesmo. A única pessoa que está sendo afetada por acreditar que aquilo é injustiça e ficar tentando julgar, punir, é você mesmo. Porque só você está experimentando esse sentimento e esse sentimento só vai trazer consequência negativa para você mesmo. Se aquela pessoa agiu de uma forma negativa com você, fez algo fora do local de alinhamento dela, o que vai acontecer é que, de algum modo, a partir da lei da atração, não significa que é a justiça divina. Não é esse pensamento. O que acontece é só que o quê? Alguém vai lá e te faz, age de uma forma negativa. Você concorda que aquela pessoa está fora do lugar de alinhamento dela e que ela também não estava se sentindo bem quando ela fez aquilo. Entende onde eu quero chegar? Às vezes a gente acha que a pessoa está se sentindo bem, ela está se sentindo vingada. Gente, sentimento de vingança nunca é um sentimento bom. Não é um sentimento de bem-estar. Então, quando a pessoa se faz alguma coisa que você acha que ela tá lá, nossa, olha o que ela fez, e aí... Não, primeiro, você está procurando uma condição externa para controlar o seu bem-estar, que só você pode, né? É como o seu micro-universo. Só você controla o clima dentro do seu micro-universo. Não existe ninguém fora controlando. E aí, quando você espera que uma circunstância mude para que você se sinta bem, tá dando poder ao outro. E aí, também, quando você acha, né? Aquela pessoa tá se sentindo bem fazendo isso, fez uma coisa horrível, que todo mundo sabe que é horrível. Você acha que aquela pessoa tá se sentindo bem fazendo aquilo? Que em estado de alinhamento, porque é o que eu quero dizer. Sentindo bem, às vezes a gente não entende... entende comportamento com alinhamento. Tem coisas totalmente diferentes, são coisas totalmente opostas. Comportamento e alinhamento, que a pessoa mostra, às vezes, como eu posso dizer, é coerente. Quando a pessoa está alinhada com o que ela realmente costuma ser coerente o comportamento dela com o alinhamento. Né? Então, se uma pessoa tá bem, ela tá feliz e tal, e pode ser que ela esteja realmente alinhada com o eu superior dela, e aí ela tá experimentando aquele sentimento de bem-estar. Só que não meça isso. A gente mede muito o nosso mundo através dos nossos sentidos físicos, né? Visão, olfato, paladar, tato, principalmente pela visão. Então, se eu vejo uma pessoa que ela tá rindo, eu acho que ela tá bem. Não. Por que às vezes o animal, né, acaba realmente... animal que eu digo cachorro, gato...
eles percebem energia, tá? Muito mais facilidade com a gente, que a gente. Então, pelo fato deles perceberem energia, eles conseguem perceber uma pessoa que, mesmo que pareça sorrindo, feliz, agradabilíssima com você, pode ser que ela esteja com uma emoção negativa ali. Não significa que ela te odeia, não significa nada disso. Mas que ela tá fora do alinhamento vibracional com ela mesma. Então, quando a gente tenta julgar uma pessoa, né? Nossa, olha aquela pessoa, faz um monte de coisa horrível. E ela tá bem, ela gosta de fazer isso. Porque olha como ela se sente. Gente, você não tá medindo a energia daquela pessoa. Para entender o quanto de alinhamento que ela tá com quem ela realmente é. Porque quando você tá alinhado com quem você realmente é, as suas ações alinhadas com quem você realmente é, lembra que a essência que você realmente é puro amor, é puro pensamento positivo. Então, automaticamente, quando você tá alinhado com quem você realmente é, as suas ações refletem isso. Então, dificilmente alguém que está alinhado com quem realmente é vai fazer algo que seja negativo para o outro, entende? Então, assim, quando você vê alguém fazendo algo que tá fora, né, que você percebe, sei lá, nitidamente que é algo muito prejudicial para uma outra pessoa, que machuca, que fere o outro no sentido literal da palavra, essa pessoa, ela não tá em alinhamento com quem ela realmente é. Tá? É claro que, assim, né, os conceitos que a gente tem de certo e errado se baseia muito culturalmente. Tem coisas que a gente aqui no Brasil acredita que é certo, que fora do Brasil, em outras culturas, vão dizer que é totalmente errado, tá? Então, assim, tem condições, às vezes, que a pessoa vai fazer uma coisa que você acha que aquela pessoa te feriu, te machucou, que não foi certo com você, com base no que você espera que aquela pessoa faça para que você se sinta bem. E a gente nunca pode esperar que a gente se sinta bem, que a condição que a gente se sinta bem, que as circunstâncias colaborem para isso, ou que as pessoas sejam o ponto focal, que eu quero dizer. Como assim, né? As outras pessoas precisam agir de uma determinada maneira para que eu me sinta bem. Nunca dá pra ser assim. Isso é muito condicional. Não tem como, porque a gente não pode controlar a ação das outras pessoas. Mas o que eu quero te dizer é que toda vez que você vê coisas assim, que você sabe, que você sente que, tipo, nossa, a outra pessoa machucou o outro, feriu o outro, fez algo muito ruim, assim, né? Que realmente foi de uma forma, assim, que machucou o outro de verdade, sabe? Você sabe que aquela pessoa não tá no ponto de alinhamento com ela. Entende? Com ela mesma, porque de uma outra forma jamais ela conseguiria, estando em alinhamento com ela mesma, ou seja, se sentindo bem genuinamente, porque às vezes você entende que a pessoa tá bem. Não, você tá bem quando você tá em alinhamento com você mesmo, você tá feliz, você tá em bem-estar, você tá tranquilo, você tá relaxado, você tá contente, você tá esperançoso, você tá em paz. Então, assim, uma pessoa em paz não tem como causar guerra. Uma pessoa em paz não tem como causar destruição. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente julga às vezes o outro, nossa, mas aquela pessoa tá bem, olha lá, e olha o que ela faz. Não, você tá julgando também de um lugar totalmente de desalinhamento, porque, assim, ninguém 100% bem com o que ele realmente vai fazer mal para outra pessoa. Mas o que eu quero te dizer é que, às vezes, o que você julga mal, tá? É só algo que aquela pessoa tá vivendo a própria essência dela, entendeu? Tá fazendo que aquilo para ela também reverbera bem. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá, né? Pra você entender. Onde eu quero chegar com isso? Que eu tô tentando falar sem colocar em palavras, mas às vezes fica um pouquinho confuso. Alguém, por exemplo, faz algo que te desagrada, que você sofre muito. Por exemplo, sei lá, você tem sei lá, vamos lá, um colega de trabalho seu, e esse colega de trabalho seu, ele muda de trabalho, é uma pessoa que você gostava muito e tal. E aí você fala, ela é injusta comigo, eu sempre fiz tanto por ela, e olha o que ela tá fazendo comigo. Me deixou aqui nessa situação, e não sei o que, não sei o que. Ou, por exemplo, alguém que... E aquela pessoa encontrou uma nova oportunidade de trabalho, vamos dizer assim. O que tá acontecendo ali? Você queria que aquela pessoa fizesse algo que te agradasse, né? Em prol do seu bem-estar. Só que você não pode controlar isso. Ela tá fazendo algo pelo próprio bem-estar dela, que é só o que ela pode controlar, tá? E aí, no caso, não é que existe certo ou errado, né? O que ela tá fazendo é certo pra ela, faz bem pra ela. É isso que eu quero te dizer. Vão ter condições, né, situações que aquela pessoa não tá fora de alinhamento com ela. Na verdade, ela tá em alinhamento com os sonhos dela, com os desejos dela, tá? Só que pelo fato dela estar fazendo algo que você deseja, aquilo te faz mal. E você não pode controlar. Por que você se sente mal? Porque você não pode controlar as circunstâncias externas para se sentir bem, tá? Então vai ter coisas que às vezes vão te fazer se sentir mal, não porque a pessoa tá num estado de desalinhamento com quem ela é,
Por exemplo, o seu filho. Isso pode acontecer muito com mãe. O filho vai lá e quer, sei lá, casar com uma mulher que a mãe não concorda, é errada, não sei o que e tal, não sei o que. Ele tá cego, ele não tá vendo isso. Aí a mãe se preocupa, fica muito mal e etc, etc, etc. Mas o que acontece com aquela pessoa? Naquele momento, ele tá fazendo algo que ele se sente bem, ainda que você não veja como ele se sente bem daquela forma. E aí o mal-estar que você está sentindo é porque você está tentando controlar uma circunstância, entendeu? Agora, vamos lá, o que eu queria dizer que tem coisas que realmente a pessoa está ferindo o outro. Uma pessoa com uma índole um pouquinho duvidosa vai lá e fere o outro, machuca o outro de uma forma realmente intencional, sabe? É isso que eu quero dizer. Acontece algo realmente negativo, alguém vai lá e fere, agride, enfim. Essa pessoa que está fazendo isso pode ser verbalmente ou pode ser fisicamente, enfim. Quando a pessoa faz isso de alguma forma em prejuízo do outro, literalmente, essa pessoa tá fora do lugar de bem-estar dela, entendeu? Era isso que eu queria dizer, porque eu não gosto de falar muitas coisas negativas aqui, porque eu entendo totalmente o poder da minha palavra. Então, mas é isso que eu quero te dizer. Vão ter circunstâncias que você vai se sentir mal, né? Porque você tá tentando controlar uma situação que não tá no seu controle. Aí você acha que a pessoa tá errada fazendo aquilo. Na verdade, a pessoa não tá, tá? Não tá fazendo nada de errado. A única coisa é que ela tá fazendo algo que você não quer que ela faça. E aí você, ou por medo de que ela sofra, mas se ela fizer isso, Aline, ela vai sofrer, ela tá errada. Não! Ela não tá errada. Tá errado você de tentar achar que você precisa controlar aquela pessoa para você se sentir bem, entendeu? Aline, mas eu me preocupo com ela. Você se preocupa com ela, mas em essência, você se preocupa com você mesmo. Por quê? Você quer que ela não erre para que você não se sinta bem. Só que quando você fala, eu quero que ela não erre porque eu quero me sentir bem, você está impedindo a pessoa de fazer o que ela veio fazer aqui, que é viver. Entende? Ela só pode escolher, ela só pode encontrar um ponto melhor, ela só pode encontrar uma perspectiva melhor, ela só pode expandir através do contraste e da apreciação. Então, assim, se ela tá, por exemplo, entrando num relacionamento que talvez pode ser realmente que não seja um relacionamento perfeito para ela, ou talvez ela tá se colocando num trabalho que não seja bom o suficiente para ela, só que aquilo é a experiência necessária para que ela consiga experimentar o que ela não quer e assim ela expanda. Então, quando você faz isso, tenta controlar, tá impedindo aquela pessoa de viver a realidade dela, entendeu? Tá impedindo a pessoa de fazer o que ela veio fazer aqui. Viver, experimentar, peneirar a partir do que ela não quer, selecionar o que ela quer, expandir, viver e de novo, de novo, de novo. Por que você está fazendo isso? Porque você não quer que ela sofra. Por que você não quer que ela sofra? Porque se ela sofrer, você acredita que você vai sofrer. Então, você quer controlar ela para que assim você se sinta bem. Não. Eu preciso me sentir bem independente da circunstância. Isso também é uma circunstância, tá? O que acontece com as outras pessoas à nossa volta também é uma circunstância. Então, eu nunca vou poder controlar o que as outras pessoas fazem. Eu só posso controlar como eu me sinto em relação ao que está acontecendo com elas, enfim, tá? Então, esse que é o ponto. Então, não existe certo ou errado, né? Injusto ou não justo, tá? O que existe é como que eu me sinto bem em relação a isso. Porque se você ficar preso no paradigma de justiça ou injustiça, você não vai encontrar um lugar para você se sentir bem. E se você não encontrar um lugar para você se sentir bem, você não vai permitir que as coisas que você deseja venham para ser realidade. É esse o ponto. Aline, mas o mundo inteiro fala de justiça e injustiça. É por conta de justiça e injustiça que fazem as guerras, né? Então, assim, do que é justo, do que é certo, que acontece a guerra. E eu não consigo ver isso de um propósito positivo de forma alguma. Entendeu? Eu não consigo ver de uma posição que, mas isso foi muito bom. Não tem como a gente olhar e perceber que de uma ação tão negativa criou, sabe? Então, assim, onde que eu quero chegar com isso? É bom o que acontece? Não, mas as pessoas estão acreditando que é certo, entendeu? Então, assim, esse ponto de vista de que é certo, de que é errado, vem de pessoas, né, de justiça, pessoas que esqueceram realmente o propósito de estarem aqui. Esqueceram que são criadores da sua própria realidade. Esqueceram que você atrai através da reverberação que você tá. Esqueceram que quando você fica preso a uma mágoa, a uma dor, ao pensamento de justiça, ao pensamento de injusto ou justo, de julgamento, você nunca vai conseguir reverberar uma vibração boa que atrai coisas boas pra você. Então, esse que é o ponto, tá bom? Então, assim, se ame suficientemente para que você
faça isso por você, para que você encontre o lugar de se sentir bem por você, independente do que o outro faça. Porque enquanto você querer que as pessoas façam justiça, que as pessoas sejam justas, que as pessoas façam o que é certo, e não controlar a forma como você se sente, você não tem poder nenhum, você está dando poder aos outros, e aí você fica preso, é uma armadilha. Salomão, no livro de Sara, ele fala isso. É uma armadilha porque você nunca vai conseguir controlar as pessoas. Você nunca vai controlar o mundo para que as pessoas façam somente o que você quer. Você tem duas opções nesse caso, né? Ou você pode ficar tentando controlar os outros, ou você sai do mundo, assim, você entra na sua caixinha de areia, você coloca a sua cabeça na areia e se esconde de todas as outras pessoas, que também não vai ser bom, porque também vai ser uma prisão, né? E aí tem essas opções, ou você escolhe se sentir bem, independente do que as pessoas façam, porque é a única, na verdade, opção que é válida. Porque aí sim você está encontrando o seu ponto de poder. O seu ponto de poder é esse, se sentir bem, independente do que as outras pessoas façam. Se sentir bem, independente do que está acontecendo ao seu redor. Se sentir bem, independente do ser justo e não ser justo. Se sentir bem porque se sentir bem é melhor para você. Porque você se ama tanto que você prefere se sentir bem. Ainda que o outro esteja fazendo uma coisa que você acredite que não foi certo ou errado, enfim. Mas encontrar um ponto de se sentir bem nisso tudo, encontrar um ponto de equilíbrio, de bem-estar, mesmo que você dê um ponto de o benefício da dúvida para o outro, não significa que você é trouxa, que você é bobo, que você está cedendo. Significa que você ama você o suficiente, tá? É isso. Significa que você se ama o suficiente, que você se ama tanto que você escolhe se sentir bem, né? Não é que você tá dando o braço a torcer, que você é fraco, não. É que você é muito forte, porque para você olhar para o outro e mesmo numa situação, como eu falo, né? Tá acontecendo uma reviravolta dentro de você, ao seu redor, e você procura se sentir bem, isso vem de força e não de fraqueza, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui que você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.